Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Esse vídeo é a continuação da minha história da casa própria, né? Para conseguir aí a casa própria. Então vamos lá. Tem a parte 1, né? Já coloquei aqui, se você tiver interesse de ver a parte 1. Se não tiver, vamos seguir, porque nesse vídeo aqui que vai desenrolar realmente. Então, eu consegui financiar a minha casa própria aos 20 anos. E para me chegar até aqui, eu tive uma longa história. Por isso eu tenho um vídeo, parte 1. Não deu de eu gravar tudo de uma vez. E vamos lá. Agora nós estamos no ano de 2012, né? No ano de 2012 eu tinha 19 anos. E foi quando eu mudei de estado. Saí do estado do Maranhão e vim para um outro estado. E aqui nesse estado que hoje eu moro ainda, né, eu tive muitas oportunidades. E passou o ano de 2012 e quando chegou no ano de 2013, conversando com uma colega do trabalho, né, que hoje é uma grande amiga minha, ela comentou comigo assim, que estava saindo um conjunto de casas pelo Minha Casa Minha Vida. E logo eu já me interessei, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa, quando algo me interessa, eu já começo a puxar ali todas as informações, né? E ela foi passando as informações. E interessante que essa pessoa só contou pra mim. Ela não contou mais pra ninguém daquela loja. E olha que nós era um grupo de mais ou menos de 25 a 30 mulheres. E só pra mim ela se abriu pra contar esse processo dela, né, na época. E nós não éramos tão amigas, não, né? Ela foi mesmo, acho que foi Deus mesmo que usou ela pra falar pra mim isso. E aí, naquele dia, eu nem almocei, nem fui em casa almoçar. Eu fui de lá direto na imobiliária. E quando eu cheguei na imobiliária pra falar com a moça falou assim pra mim: ah, é verdade, né? Vai sair mesmo. Só que as inscrições já se encerraram para esse conjunto de casa, né? Mas você pode deixar seu nome, que no próximo você já tá na lista. E eu, tá bom, daí eu deixei meu nome lá, mas eu saí de lá assim, eu falando assim, senhor, bem que poderia ser, não sabe assim, com aquela, poderia ser dessa vez? E também fui pra casa, né, aceitei que se fosse no próximo tava tudo bem. E dali 2 dias, ela me liga de novo pra mim ir lá. E quando eu cheguei lá, ela falou: olha, a gente analisou, né? A gente analisou a lista. Daí que na época eu tinha deixado a minha idade, tudo certinho. E a casa vai sair para você. A gente precisa que você pague um sinal. Esse sinal que ela falou, hoje eu entendo que pode ser a documentação, a burocracia, né, da documentação. Mas na época eu nem tentei muito informação. Eu tava tão assim, focada que ia sair que eu não foquei nos detalhes. Mas eu acredito que era a burocracia da documentação. E aí, eu tinha que pagar R$ 1.000. E eu não tinha os R$ 1.000 para pagar. E daí o boleto vencia no dia 5. E nessa época, na loja que eu trabalhava, o meu patrão, ele pagava no começo do mês, né? Bem no comecinho do mês. E quando ela me chamou, era finalzinho do mês para começo do mês. Faltava 2 dias pro mês virar. Quando eu cheguei em casa, né? Falei ali pro meu marido e tudo. E daí meu marido já falou assim: que era melhor deixar quieto, porque a gente não tinha o dinheiro para pagar. E dali 2 dias saiu o meu salário. E o que eu fiz? Eu não pensei 2 vezes. Eu fui lá e peguei os R$ 1.000 e paguei o boleto. Simplesmente fui lá e paguei o boleto e fiquei sem dinheiro, né? Que eu tinha recebido 1.100 e pouquinho naquela época. E o que eu fiz? Porque assim, tinha as contas da casa que estava acontecendo, né? A gente precisava viver. E aí eu fui no meu patrão, uma pessoa assim que ele era bem, bem dura às vezes. E eu cheguei pra ele e falei que eu precisava de um vale, que ele dava vale todo dia 15.
Mas ele tinha acabado de fazer o pagamento e eu tava lá pedindo o vale. E ele falou assim, mas eu acabei de fazer o pagamento, é só dia 15. Aí eu falei pra ele, é porque eu tô tentando com a casa e tudo. E quando eu falei que eu tava tentando a casa, ele falou assim, quanto tu precisa? E daí eu falei, R$ 500, R$ 500 me ajuda. Daí ele falou assim, vou dividir em 4 vezes. E daí ele me deu esse vale e me dividiu em 4 vezes sem eu pedir quase nada, né? E olha que ele era difícil de dar esses vale alto, que na época R$ 500 era alto, era quase um salário mínimo, os R$ 500 na época. E daí o tempo passou, né? Eu paguei o boleto, o tempo passou, e daí a mulher não entrava mais em contato comigo. Demorou uns 2 meses para entrar em contato, e eu naquela angústia que eu pensava que eu tinha levado um golpe. levado um golpe. E daí, quando deu com 2 meses, ela me ligou para mim ir levar a documentação, né? Que a casa ia sair para mim realmente. E daí eu fui lá, né? Levei a documentação. E quando foi no mês de toda a documentação, gente, olerite. E quando na documentação eu tive que juntar a renda com meu marido, porque a minha renda não dava e a renda do meu marido também não dava. Daí a gente teve que juntar a renda para poder dar o valor, que era entre 1.500 a 2.200. Não podia não podia ser nem menos que isso e nem mais que isso, que na casa não saía na época. E aí, como a minha renda naquele mês tinha dado um pouquinho a mais, a casa ficou no meu nome. Olha que beleza. E aí, em agosto de 2013, né? Eu tinha 20 anos nessa época, 20 anos e uns meses, a gente assinou o contrato da casa. E a gente esperou, no dia do contrato da casa também para assinar, foi outro auê, porque nessa época, né, meu marido, ele queria a casa, mas ele pensava nos 25 anos que a gente tinha que pagar a casa. E daí tinha 2 dias, né, de apresentação do projeto, de toda a burocracia. E meu marido, ele se recusou. Aí no primeiro dia ele não foi, ele foi só no segundo dia, no dia da apresentação, porque ele tinha aula da faculdade na cabeça dele. Ele não queria perder a aula da faculdade. E por fim ele perdeu essa aula, né? Que depois ele nem terminou o curso, mas isso é uma outra história. E hoje ele mesmo sabe que ele fez o bom negócio de faltar daquela aula. E daí no dia da assinatura do contrato, eles me pediram mais uma entrada de R$ 3.800. E eu também não tinha esses R$ 3.800. E daí mais uma vez eu fui lá no meu patrão. E quando eu cheguei lá, eu falei pra ele mais uma vez, né, que eu tava precisando dessa vez de R$ 1.500, que eu tinha que dar entrada e o restante eles parcelavam em mais 4 vezes. E ele olhou pra mim e falou, tu não vai sair da loja, né? E eu falei, não, vou pra onde? Eu trabalhei 5 anos nessa loja. E eu sou muito grata a essa loja. E daí ele pegou os R$ 1.500 e parcelou sem eu pedir, parcelou em 8 vezes. Ele não parcelava em 8 vezes, ele parcelava só em 4, ele parcelou em 8, justamente para ficar bem pequenininho e daí ele descontar direto do salário, sabe? Assim, eu não tenho nem como agradecer. E daí o tempo passou, a casa foi construída. E daí, em dezembro de 2014, demorou 1 ano e pouco a construção da casa. No dia 5 de dezembro de 2014, eu recebi a casa. E no dia 9 de dezembro de 2014, nós mudamos para casa, uma casa financiada em 25 anos. E com a parcela, na época que a parcela é decrescente, né? Começou com R$ 515. E foi o maior sonho da minha vida. Foi a compra dessa casa. No dia que a gente mudou para essa casa, eu quase não dormia, eu ficava olhando as paredes. Gente, era uma casa simples. Muito, muito, muito simples. É uma casa simples. Mas comparada à outra que eu queria comprar de 2.000, ela era uma mansão, né? Se eu ficava lembrando, eu lembrava da outra casa, eu olhava, assim, uma gratidão imensa. E meu marido falava assim, vamos dormir, que amanhã a gente precisa trabalhar. E é isso. E esse vídeo aqui, por que eu resolvi gravar esse vídeo? Pra inspirar, né? Às vezes você tá aí do outro lado, você tem um sonho, né? E acha que não consegue. Consegue. E uma característica minha com esse negócio de casa própria é que eu quero que todo mundo tenha. Eu sou esse tipo de pessoa.
E quando alguém me fala que comprou a casa própria, parece que fui eu, né, que comprei. Mas às vezes eu sou até mal interpretada por conta disso, mas tudo bem. Mas eu fico muito feliz mesmo, né, quando as pessoas me falam que comprou a casa própria, porque a senhorinha que eu morei com ela, que foi uma grande escola da vida, ela falava que na nossa casa a gente ri, a gente chora. A gente passa o que é bom e o que é ruim, né? Então, se esse é um desejo do teu coração também, ter a casa própria, que Deus realize, que você possa trabalhar para conquistar e te dê saúde, né, para trabalhar e força para conseguir, que você vai conseguir, assim como eu consegui aos 20 anos. Hoje eu não moro mais naquela casa, porque a vida mudou. Eu ainda tenho essa casa no meu nome, ela é em uma outra cidade, essa é uma história para outro vídeo. E é isso, gente. Se vocês também têm esse sonho da casa própria, coloca nos comentários, que vai ter muito vídeo sobre casa própria aqui, porque logo logo vamos iniciar uma construção